Hoje foi dia de decisão sobre os juros nos Estados Unidos. Em linha com as expectativas, o Federal Reserve decidiu reduzir a taxa em 0,25%. A decisão acontece mesmo diante de um apagão de dados que ocorre por causa da paralisação dos serviços do governo americano, o shutdown. Mas o que surpreendeu mesmo foi o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Depois da divulgação da decisão, ele deu sinais sobre o que deve acontecer já na próxima reunião. Thaís Herédia está aqui no estúdio para explicar esse cenário para a gente e o que aconteceu com o Jerome, que ele não costuma fazer isso. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Um balde de água fria, um caldeirão de água fria para a expectativa de mais um corte de juros até o final do ano, né? Isso é que pegou o mercado de calça curta, literalmente. Existe uma ferramenta, Márcio, da Bolsa de Chicago, que é o Fed Watch, ou seja, é uma vigília sobre as expectativas das decisões do Banco Central americano. Vamos dar uma olhada aqui para entender o que aconteceu, como Jerome Powell, com esse discurso, conseguiu mexer nas expectativas dos agentes econômicos do mundo inteiro. Veja, um pouco antes do discurso dele, mais de 90% do mercado aguardava, contava com mais uma redução em dezembro. Essas colunas todas aqui dizem respeito à expectativa para dezembro. Veja, antes do discurso, 90,5% das pessoas. Depois do discurso, caiu para baixo de 60% e voltou a subir a expectativa para manutenção. Durante a entrevista coletiva, que primeiro ele faz um discurso, no discurso ele aponta que dezembro não está nada claro que tem mais taxa de juros, e aí lá na entrevista coletiva, que ele dá depois para a imprensa, ele meio que diz assim, olha, não está descartado, não é que a gente não pode fazer, mas a gente não necessariamente vai fazer. Se a reunião fosse hoje, seria não, tá? E aí recupera um pouquinho, essa ferramenta é uma ferramenta super em tempo real, né? E daí recupera um pouco, mas veja que a dúvida permaneceu. E aqui qual é o problema, Márcio? O mundo inteiro depende dessa decisão, né? Aqui para o Brasil, por exemplo, se o Banco Central dos Estados Unidos não baixa o juro, o dinheiro também não vem tanto para cá, né? Quanto mais o juro tiver mais tempo lá mais alto, o capital acaba ficando. Foi o que aconteceu hoje, por exemplo, o dólar acabou subindo lá fora. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a bolsa subiu, o dólar caiu um pouco, mas lá fora as bolsas viraram, ficaram meio sem biruta e o dólar caiu frente às moedas. Então, tem um elemento aqui de incerteza para como vai terminar o ano na política monetária dos Estados Unidos. Só para fechar, Márcio, você citou o shutdown, Jerome Powell disse o seguinte, que não necessariamente ficar sem os dados impede o Fed de tomar decisões baseadas nas evidências, né? Se há uma gama enorme de dados que a gente consegue coletar e que o shutdown não será desculpa para o Banco Central tomar ou não a próxima decisão. Então, vamos conviver aí com um período de incerteza até 12 de dezembro para entender o que virá da cabeça de Powell, lembrando que tem uma pressão política gigante, né, do governo e de dentro do próprio Fed hoje com os nomes escolhidos por Donald Trump. Muito obrigado, Thaís Herédia.